Caboclo. Estamos hoje aqui com o Padre Geraldo Júnior, pároco do município de Joaquim Nabuco, por 11 anos, recém-completados. E mesmo nascido na cidade de Palmares, o Padre Geraldo é um grande entusiasta e conhecedor da nossa história. E é por isso que nesse primeiro programa nós viemos entrevistá-lo, para falar sobre o primeiro morador do município, rendeiro das terras de seu José Alves, o caboclo José Maria da Rocha. Opa, Padre, tudo bem? Tudo bem, Bruno? É uma alegria poder atender a você nesse canal e para falar um pouco sobre a parte religiosa do nosso município. Eu acredito que um povo que não tem memória, a um determinado momento corre o risco de ficar sem história. E assim que eu cheguei aqui na paróquia de São José, no ano de 2008, por volta do mês de outubro de 2008, fiquei como vigário paroquial do Padre Luciano, que era o pároco da paróquia. Indo o Padre Luciano embora em janeiro, assumi a paróquia como pároco em janeiro de 2009. E aí comecei a revirar os arquivos da paróquia, porque eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, a história do lugar. E sendo agora o pároco de Joaquim Nabuco, quis conhecer um pouquinho da história. E nada melhor do que revirar os arquivos paroquiais, porque a igreja se preocupa muito em guardar a história. Ela se sente também assim guardiã da história, porque, por exemplo, nas nossas paróquias existe um livro chamado Livro de Tombo, que é onde nós registramos as crônicas que marcam aquela paróquia, não apenas a parte religiosa, mas também os grandes momentos da sociedade organizada, da sociedade civil como um todo. E, revirando assim os arquivos da paróquia, encontrei aqui um livro intitulado História do Município de Joaquim Nabuco, escrito por Oscar de Azevedo Brandão. E foi aí que eu comecei a entender algumas coisas da nossa cidade e me dediquei mais precisamente à parte religiosa, que é quando fala do caboclo José Maria da Rocha, que nós podemos dizer que faz parte da história do município de Joaquim Nabuco. Este caboclo que trouxe a devoção de São José para esta localidade, ainda conhecida como Preguiças. E foi revirando o livro e lendo este livro que encontrei a parte que diz o seguinte, por exemplo: residia antes da existência da povoação o caboclo José Maria da Rocha, casado com uma cabocla de nome Maria das Dores, em uma casa caiada, circundada de terraços, pilares de madeira, no alto das terras do sítio Goiabeira, do engenho Pumati, cuja rodagem passava ao lado, na direção dos engenhos Serra, Águas Finas, Bela Rosa e Machado. Na qualidade de rendeiro daquele engenho Banguê, onde plantava cana para o coronel José Alves da Silva, que você mencionou aí no comentário inicial. E a história do caboclo José Maria da Rocha com a devoção a São José é a seguinte: conta a história e este livro que ele ganha essa imagem de São José. Pelo fato dele ter o nome do santo, ele ganha a imagem de São José. Uma imagem de madeira, com olhos de vidro, o que dá ainda mais importância à imagem. Porque as imagens sacras, quando elas são de madeira, olhos de vidro, dependendo da pintura que é utilizada, do estilo em que ela foi feita, ela adquire um valor, não apenas religioso, mas até mesmo valor aquisitivo. Mas ele ganha essa imagem de aproximadamente 50 a 60 centímetros. E, sendo o seu santo de devoção, por causa do nome, ele começa a trazer a imagem para cá. Ô, Padre, mas e essa imagem, só atrapalhando um pouco o raciocínio, essa imagem, onde é que ela se encontra? Ela se quebrou? Aconteceu algo com ela? Não, nós temos essa imagem até hoje, ela já passou por algumas restaurações, porque de tempos em tempos, imagine, começou-se essa festa de São José a 19 de março de 1865, a primeira festa. Então, vamos imaginar que, no mínimo, ele ganhou essa imagem em 1865, ou quem sabe até um pouquinho antes. Verdade. 1865 começa a festa. Isso. Mas aí a gente não sabe quanto tempo antes ele já recebeu essa imagem. Verdade. E aí imagine quando ele começa a trazer a imagem para cá, para o povoado, todos os dias, porque ele manda construir um pequeno oratório, onde ele todos os dias traz a imagem pela manhã,
coloca essa imagem no nicho que foi construído para isso, trabalha e no final do dia pega a imagem e leva de volta. Depois começa-se a festa, as devoções, procissões, novenas, tudo isso. E o povo provavelmente a acender velas. A fuligem produzida pela queima da vela danifica as imagens. Então, algumas vezes a imagem precisou ser restaurada. Já comigo aqui também, eu mandei restaurar já. Uma das primeiras restaurações que eu tenho notícia foi feita pelo Padre Luiz, quando foi pároco daqui, e a última restauração já foi feita comigo, porque a gente aproveita, mandei fazer a restauração no ano de 2015. A gente aproveita para mandar verificar se a madeira não está danificada, se não está com cupim, por exemplo, para que se faça todo um processo de impermeabilização, de restauro, de tudo mais. Então, nós continuamos a ter a imagem é a mesma, então já vai mais de 150 anos que se utiliza a mesma imagem. Que coisa assim, padre, para a historicidade, isso é algo a ser deixado para toda uma geração. Quantas gerações já passaram de devotos de São José e é aquela mesma imagem até hoje? Pois é, porque quando você olha a história de uma cidade, normalmente a história da cidade mistura-se com a história da igreja. Veja, a igreja chegou em Joaquim Nabuco quando ainda nem era cidade de Joaquim Nabuco, quando ainda era um povoado, quando o padre de Palmares vinha uma vez por mês celebrar aqui uma missa, confessar, inicialmente era, porque Joaquim Nabuco era comunidade de Palmares, que por sua vez era de Água Preta. Água Preta é a mais velha. Então vamos dizer que Joaquim Nabuco é neta de Água Preta, filha de Palmares, neta de Água Preta. E aí o caboclo vai trazendo esta imagem para cá todos os dias. Depois aumenta-se e constrói-se uma capela. E depois trazendo, levando, vai chegar um momento em que ele deixa a imagem definitivamente na capela, por ele construída, e assim aumenta cada vez mais a devoção por São José. Quando vai ser criada a paróquia, 100 anos depois da primeira festa de São José, no dia 19 de março de 1965, Dom Acácio, primeiro bispo da Diocese de Palmares, nossa diocese, cria a paróquia de São José de Joaquim Nabuco. E aí a capela será elevada à condição de matriz. Padre, então quer dizer que aonde ele construiu a capela inicialmente para deixar a imagem de São José, hoje é a Igreja Católica. Exatamente, a Igreja Matriz. Porque em 1965, Dom Acácio eleva a capela à condição de matriz, com todos os direitos inerentes ao que isso implica, de acordo com o Código de Direito Canônico, e a imagem continua sendo a mesma utilizada até hoje. Claro. Quer dizer, 154 anos que foi construída a capela no local onde hoje é a matriz. Isso. Então calculamos no mínimo 154 anos também da mesma imagem de São José. Claro que, por exemplo, os lírios que ele sustenta já precisaram ser restaurados, os lírios que tem na imagem, porque com o tempo foram danificados, porque essa mesma imagem saía em procissão, percorria as ruas do povoado, depois percorria as ruas da cidade. Hoje em dia, essa imagem não sai mais em procissão para evitar o desgaste, porque além de fazer parte da devoção do povo, é também um bem da paróquia. E aí, a imagem só fica na matriz durante os dias da novena. Padre, eu acho que eu vou além. Eu acho que é um bem do nosso município. Pois é. Eu acho que é algo tão antigo e que ajudou tanto na formação de onde hoje é a nossa cidade, de fato é para ser preservado, é para ser lembrado, é para entrar na história, na historicidade. E esse bem ele tem que ser sempre preservado. É por isso que nós tomamos o devido cuidado, Bruno, de não deixá-lo exposto o ano todo, para também não correr riscos. Não colocamos no andor para não correr o risco de ser danificado, porque é uma peça rara, né? Torna-se uma peça rara e importante. E aí,
Durante o novenário, nos dias da festa de março, nós trazemos esta imagem original, colocamos no nicho, no altar da igreja, e ali fazemos todos os festejos em honra do padroeiro. Né? Quando nós olhamos para a história e vemos que, além da importância da imagem, a gente olha a própria construção, a arquitetura da nossa igreja matriz. Claro, foi sendo restaurada, ampliada, tornou-se pequena, era capela, tornou matriz, perdeu alguns traços, mas a frente continua a mesma. Os traços arquitetônicos de fora da igreja sofreram poucas alterações. Porque se a gente olha o nosso município, temos pouquíssimos prédios históricos. Verdade. Mas entre eles, destaca-se a matriz de São José. Né? E aí, começa-se essa festa, começa a devoção, e o caboclo José Maria da Rocha será esse grande incentivador da devoção por São José. Que a paróquia sendo elevada à matriz, torna-se ele o padroeiro da cidade. Porque ele não é só padroeiro da matriz, ele é padroeiro da cidade de Joaquim Nabuco. Bem claro, né? Sim. Bom, depois o caboclo José Maria da Rocha, ele vai ter uma grande relevância, porque na época da construção da ferrovia, diante sendo ele morando em terras do coronel José Alves, vai ser também ele que vai ficar responsável por conseguir, ali das matas, das terras do coronel, ele é que vai conseguir a madeira necessária para as obras, para a confecção dos dormentes, tudo isso a mando do coronel José Alves, como consta também aqui nesse livro, né? E aí, uma das coisas que também este livro coloca em evidência e vai dizer é que o caboclo José Maria da Rocha, devoto de São José, considerava seu santo protetor e teve a iniciativa de procurar construir esta capela. Então devemos muito ao caboclo José Maria da Rocha. Talvez, às vezes, as pessoas, por não terem tantas posses, acabam sendo esquecidas ou não se dá o devido valor. Mas o caboclo José Maria da Rocha e sua esposa têm uma relevância muito grande para o nosso município. Padre, é algo que não pode se perder na história. Na maioria das histórias sempre se fala das pessoas muito importantes, ou que têm posses, ou que têm dinheiro. E o que traz para a gente a história do caboclo José Maria da Rocha é algo além. É alguém muito humilde, mas de muita fé. E lembrado até hoje. Sim, exatamente, né? Então veja, ainda é aqui nesse livro que nós encontramos os fundamentos para o que eu lhe disse antes, de que ele trazia a imagem todos os dias. Porque o autor aqui vai dizer, no começo tinha o cuidado de todos os dias, às 6 horas da manhã, conduzir a imagem de São José para a capela, e às 18 horas recolher de volta à sua residência. Por fim, deixou a referida imagem de uma vez para sempre, e aí depois passou a pertencer à paróquia de São José. E foi assim que ele se empenhou para que também no dia 19 de cada ano, 19 de março de cada ano, se realizasse procissão à noite, em que seus devotos acompanhassem entoando cantos litúrgicos de velas acesas, conduzindo o andor de seu padroeiro, forrado de sedas e de cores, em visitação pública a todos os logradouros da nova povoação, recolhendo em seguida a sua capela. Tudo isso nos ajuda a perceber a importância deste homem aqui para a nossa cidade, para o nosso município. E aí, é importante que a gente recorde sempre isso. E como eu já tinha lhe dito, a história de um município mistura-se com a história da igreja. A igreja aqui chegando, houve um empenho para desenvolver a fé católica, claro, devo dizer isso, a fé católica, e assim isso também ajudou o nosso município aí se desenvolvendo, não é? Depois acho ainda importante, antes de terminar, dizer algumas coisas que encontrei aqui nesse livro com relação ainda ao caboclo José Maria. O caboclo José Maria, envelhecido, alquebrado pela idade, amante da terra que viu nascer e ajudou no seu desenvolvimento,
Católico fervoroso, com sua digna companheira, continuou diariamente a frequentar aquela capela que com sacrifício ajudou a edificar. O dedicado caboclo, quando faleceu, a população do povoado prestou as devidas homenagens no seu sepultamento, sendo que foi sepultado em cova rasa, no cemitério que ele também improvisou, e que hoje leva o nome de Cemitério Municipal de São José. A sua memória não deve ser esquecida, como também de sua esposa Maria das Dores, embora também analfabeta, tomou parte nos seus desígnios. E ao alvorecer da República, tanto a capela como o cemitério passaram a pertencer à paróquia de Palmares, cujos terrenos foram doados pelo Dr. João de Oliveira, genro do coronel José Alves. Assim, que a memória daqueles que ajudaram a construir a nossa cidade não seja esquecida, e que a missão da Igreja Católica neste caso, a sua atuação, sejam também sempre consideradas, porque muitos foram os padres que por aqui passaram, as pessoas de boa vontade que nesta capela rezaram diante da imagem de São José, pedindo a proteção de Deus para a nossa cidade, são pessoas que ajudaram a fazer o que a nossa cidade é. E nós continuamos também assim, a pedir a Deus que derrame graças e bênçãos sobre o nosso município, contando sempre com a intercessão do nosso padroeiro, o querido São José, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Padre. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de toda a entrevista. Eu mesmo adorei. Não deixe de dar aquele like. Uma das pessoas que mais conhecem a nossa história, eu tenho certeza que é o Padre Geraldo, e tenho certeza que vocês gostaram. Valeu, pessoal. Até mais.